E a questão das abelhas, aí, todo mundo conhece as abelhas europeias, né, africanizadas, que são essas apis, né, que o pessoal extrai muito mel, que são aquelas abelhas agressivas e que picam. Qual que é a maior diferença, assim, além das nossas abelhas não terem ferrão, qual que é a maior diferença entre essas abelhas convencionais, digamos assim, e as nossas daqui, as nossas nativas? Então, elas possuem algumas adaptações evolutivas também, e normalmente isso acontece devido ao meio ambiente. Então, uma das características principais da abelha do gênero Apis, além do ferrão, é a capacidade migratória, né? Ou seja, eu aloco uma colmeia de Apis no meio do laranjal. Elas vão viver ali enquanto tiver flor, beleza, né? Agora, vamos supor que a flor acaba. O que que elas fazem? Elas migram em busca de novos pastos. Vamos fazer um exemplo mais drástico, né? O laranjal pegou fogo, está pegando fogo, o fogo está chegando, né? O que que elas fazem? Elas migram, né? Vamos supor que o inverno está chegando, lembra lá dos Starks, né? Do Game of Thrones, né? Então elas migram, né? Para fugir do frio. Tanto é que a abelha Apis europeia veio da Europa, então ela tem essa capacidade migratória para fugir do inverno. A outra que foi introduzida no Brasil, que é a africana, também tem essa capacidade migratória para fugir da seca na África, né? Então essa é uma adaptação importante e é uma arma que sobrepuja as nossas, porque as nossas não. As nossas, depois que a princesa é fecundada e entra no local escolhido previamente, depois de uma semana ela perde a capacidade de voar. Então, se a gente voltar naquele mesmo laranjal que pegou fogo e que a ápice vindo do fogo, elas se mudam, as nossas morrem. Nós temos dezenas de espécies de abelhas sem ferrão que são muito mais produtoras do que elas. Só que nós fomos educados a fazer a conta, no meu entendimento, da forma errada. Que a gente faz a conta de produção de mel pela colmeia, pela caixa, né? E se é produção, tem que ser, na minha visão, repito, pelo indivíduo, pela população, porque é produção. Então, eu vou te dar um exemplo matemático muito simples. Nós temos a mandaçaia que eu já mencionei, que em condições favoráveis, segundo alguns livros, elas vão produzir de 2 a 4 quilos anualmente. Uma colmeia, 2 a 4 quilos anualmente. Segundo o mapa, as apes produzem, em média, no Brasil, 15 quilos. Isso dados de 2015. Eu desconheço dados atuais, né? Mas tem apicultor que é eficiente, é um cara que estuda, que pesquisa, que capacita-se, né? E que investe, né? E que consegue produzir muito mais. Então, a gente pode subir essa média aí para o Brasil, no geral, em 40 quilos. Da Como apis, assim? você Vai disse. me falar assim, a mandaçaia produz 4 e a apis produz 40. Pô, é 10 vezes mais. Só que a mandaçaia produz 4 quilos, até 4 quilos, com uma população de 500 a 1.000 abelhas. A apis produz 40 quilos com uma população que chega a 100 mil abelhas em determinadas condições. Então, se eu quiser produzir 40 quilos de mandaçaia, tendo condição ambiental para isso, bastaria eu ter 10 enxames de apis, perdão, 10 enxames de mandaçaia. 10 vezes 4 quilos, os mesmos 40 quilos, não é isso? Sim. Não empatei? Mas Só que aí. 10 vezes 1.000 abelhas são 10.000 abelhas produzindo a mesma coisa que 100 mil. Quem é mais produtiva? Sim, sim, eu concordo. Agora, mas a mandaçaia, ela tem alguma coisa assim que ela depende de mais flores? Como é que faz para ter uma população maior, por exemplo? Demanda mais espaço? Tem alguma coisa assim? Porque isso aí pode interferir, né? Não, dentro do universo de abelhas ou de animais sociais, existe o controle de natalidade. Então, a rainha que está mais ou menos ali no comando, no controle, ela percebe quando lá fora tem menos alimento. Então, o que que ela faz para compensar isso? Ela diminui também a postura diária de ovos. Você entendeu? Então, a população ela varia muito conforme a época do ano. Olha que coisa interessante. Ela É, faz controle de natalidade conforme a demanda de alimento, né? Ela tem essa capacidade, entendeu? Então, isso varia muito essa população durante o ano. Então, quando eu dei esses exemplos de produção entre mandaçaias e apis, no geral, numa forma geral, bem ampla, não é uma coisa precisa, exata. É só um exemplo mesmo, sim, ok? sim.